Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículos de número 8 ao 12. Glória a Deus. Agradeço aqui a Deus, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Jairo. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, já está ali no telão, capítulo de número 13, versículos de número 8 ao 12. Glória a Deus, nos diz assim a palavra do Senhor. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Vou dizer de novo: e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, ao qual Deus certamente tem algo para nós aqui nesta noite. E com certeza os irmãos já ouviram aquele adágio popular que diz: cuidado, não cutuca a onça com vara curta, não é mesmo? Né? Foi cutucar a onça com vara curta, é isso que deu. Isso que aconteceu com o povo de Israel, principalmente com Jonatas, filho do rei Saul. Porque se nós olharmos no versículo de número 3, aqui do capítulo de número 13, nós vamos ver que a Bíblia diz assim: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, e que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam, hebreus. Então Jonatas, filho de Saul, ele foi mexer com quem está quieto, vamos dizer assim. Ainda que Israel e os filisteus iriam travar uma peleja. Porém, nós vemos nessa passagem que Jonatas, ele vai e fere apenas uma parte dos filisteus. A guarnição, apenas uma parte, Jonatas vai e fere aquela guarnição dos filisteus. E nós vemos aqui nessa palavra que a Bíblia diz no capítulo 13, versículo de número 1, que estando Saul já havia reinado por 1 ano, estava 1 ano no seu reinado, e reinou o 2º ano. E veja, meus amados irmãos, a diferença proporcional dos filisteus com os filhos de Israel. Se nós olharmos o versículo 2, nós vamos ver que Saul tinha consigo 3.000 homens, apenas 3.000 homens, que ficaram com ele 2.000 em Miquimás, e tinha 1.000 homens com seu filho Jonatas, que estava em Gibeá de Benjamim. E foi com esses 1.000 homens que Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. E eu disse para os irmãos ter cuidado, né, de cutucar a onça com a vara curta. Por quê? Porque os filisteus ficaram furiosos. Os filisteus ficaram furiosos com esse negócio de Jonatas ter ferido a guarnição dos filisteus. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 4, então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável
aos filisteus. Veja o versículo de número 5. E os filisteus ajuntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está no mar. E subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Eu acho interessante isso daqui, meus amados, que quantidade nunca foi problema para Deus. Não. Nós vemos que Saul tinha poucos homens, 3.000. E a Bíblia está dizendo que os filisteus era uma multidão. 30.000 carros, mais 6.000 cavaleiros, e eram homens como a areia que está no mar. Era uma multidão. Mas nós vemos aqui que quantidade para Deus, quando Deus quer operar, não tem diferença. Até porque quando nós olhamos lá no livro de Juízes, nós vamos ver Deus chamando Gideão e falando para Gideão que Gideão era um varão valoroso, que Gideão tinha que ficar firme, que Gideão seria o escolhido para livrar Israel dos midianitas. E nós vemos lá que, a princípio, Gideão preparou 32.000 homens, né? Depois caiu para 22, e depois caiu para 300. E Deus disse, é com esses 300, você vai livrar Israel da opressão, Gideão. Por quê? Porque quantidade não faz diferença para Deus. Pode ter um, se tiver Deus, Deus opera. Pode ter dois, se tiver Deus, Deus opera. Pode ter três, se ele tiver no negócio, ele opera. Não importa para Deus a quantidade. Então a quantidade aqui, meus amados, não ia fazer a diferença nenhuma. Mas nós lemos aqui no versículo de número 8, dessa palavra, no versículo de número 12, que Saul, ele não havia orado ao Senhor. Ou seja, Saul não estava preparado para estar na liderança de Israel. Então Deus podia livrar o povo com 10, com 1.000, com 3.000, como ele tinha, porém o seu líder Saul, ele não estava preparado. Por isso que ele disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Veja bem, grave bem essa palavra, ainda a face do Senhor não orei. Então nós entendemos aqui que quantidade para Deus não faz a diferença. Eu tenho certeza que você que está buscando a Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, na sua batalha do dia a dia, você tem visto Deus operar em seu favor. Você tem visto. Por quê, meus amados irmãos? Porque quando você está orando, quando você está buscando a Deus, quando você está em oração, Deus, ele trabalha ao seu favor. Deus, ele trabalha em seu favor. Veja bem, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel ficou temeroso. Olha o versículo de número 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão, a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás de Saul tremendo. Ou seja, ia haver peleja? Ia. Ia haver guerra? Ia. Porque os filisteus já estavam se preparando. Mas ainda não era o momento. Ainda não era a hora. Ainda não era o momento de sair para a peleja. Mas Jonatas foi lá e feriu a guarnição dos filisteus. Agora o povo ficou com isso com medo, temeroso, angustiado, preocupado. Por quê? Porque Saul tocou a trombeta e o povo dizia, Saul feriu a guarnição dos filisteus e se fez abominável aos filisteus. E eu acho interessante com isso daqui, meus amados irmãos, que Jonatas, Saul, todo o povo de Israel, estava debaixo da direção de Saul. Mas Saul não havia orado a Deus. Saul não havia buscado a presença do Senhor.
E nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui neste mundo, a Bíblia fala que nós estamos nos últimos dias, nós temos que levar uma vida de oração. Nós estamos ensinando todas as terças-feiras ali no Cândido Portinari sobre oração, a diferença que faz a oração na vida do cristão. Falar em oração hoje parece que virou um jargão. Falar em oração hoje parece que virou um costume na vida de muitos crentes. Mas a oração, meus amados irmãos, ela é fundamental. Ela é essencial. Muitos de nós, às vezes, nos levantamos e não começamos o dia em oração. Quando chega lá no final do dia, acontece algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade, aí nós vamos dizer, eu ainda à face do Senhor não orei. Porque a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, o que vai acontecer durante o nosso dia, vai depender da nossa vida de oração quando nós levantamos pela manhã. Agora fica o conselho desse humilde servo de Deus aqui. Quando você se levantar, dobre os seus joelhos. Agradeça a Deus pela noite de sono. Agradeça a Deus por mais um dia que Ele está te dando de vida. Peça para o Senhor acampar os anjos em seu redor. Peça para Deus estar contigo durante todo o dia. E você vai ver que você vai ter um dia abençoado na presença do Senhor. Porque as nossas vidas precisam começar em oração. Agora veja, meus amados irmãos, como ele estava sem a oração, como a vida dele estava diante da presença do Senhor. Veja que ele sabendo que os filisteus, Saul sabendo que os filisteus iam sair para a peleja. O que ele vai fazer agora? A Bíblia diz, no versículo de número 8, e esperou Saul, e esperou 7 dias, até o tempo que Saul determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Olha só, meus amados irmãos, Samuel não estava presente na hora em que Saul ia fazer o holocausto. Samuel não estava presente. A presença de Samuel no meio do povo fazia toda a diferença. O povo confiava mais em Samuel do que em Saul. Por quê? Porque a fé de Saul oscilava muito. A fé de Saul às vezes estava lá em cima, mas às vezes estava lá embaixo. E não pensa você que o povo não vê isso na vida de um homem de Deus. O povo vê, o povo está olhando. Às vezes, se ficar com a fé lá em cima, às vezes o povo vai olhar e vai falar, que bênção. Mas se a fé estiver lá embaixo e ficar com medo, o povo vai começar a sair diante da tua presença. Foi isso que o povo começou a fazer de Saul. O povo começou a deixar Saul ir embora. E sabe o que Saul fez? Tomou uma decisão precipitada, por falta de oração. Ele tomou uma decisão precipitada. O versículo de número 9 diz, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Aqui nós entendemos pela palavra do Senhor, e os irmãos sabem, que quem oferecia o holocausto em prol do povo, diante de Deus, era o sacerdote. Samuel era profeta, Samuel era juiz em Israel, mas Samuel também, ele era sacerdote. E esta função, meus amados irmãos, não era do rei Saul. Essa função era a função do sacerdote Samuel. Só que Samuel havia dito, eu estarei saindo, mas daqui 7 dias eu volto. E o povo esperou 7 dias. Saul esperou 7 dias. E acontece que Samuel não chegou no meio do povo. Samuel não apareceu. E por Samuel não ter aparecido, o que a Bíblia diz? Que Saul, ele vai e oferece o holocausto. Mas a coisa tão interessante, que a Bíblia diz que assim que Samuel terminou de oferecer o holocausto, Saul terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Foi a conta de Saul fazer aquilo que não era para ele fazer, Samuel chegou.
Olha que coisa interessante. Saul não teve paciência de esperar. Por que ele não teve paciência de esperar? Porque ele não estava em oração. Ele não estava em oração. E no versículo 12 ele confessa isso a Samuel. Ainda não orei a face do Senhor. Quem não leva uma vida de oração, meus amados irmãos, corre o risco de agir precipitadamente. Corre o risco de tomar decisões precipitadas. Eu vinha para cá, como é que Deus é maravilhoso, né? Eu vinha falando com Deus dentro do carro, pastor, e dizendo para o Senhor, Senhor, se for eu que for trazer a tua palavra hoje, ainda falei assim com Deus, não, eu sei que não vai ser eu, mas se for eu, o Senhor abençoa, Senhor. Se não for eu, o Senhor abençoa aquele que vai trazer a tua palavra. Mas aprove a Deus nos chamar nesta noite, né, meus amados irmãos, para transmitir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então Saul agiu precipitadamente. Por quê? Porque não teve paciência de esperar. Irmãos, quem sabe a sua bênção, quem sabe aquilo que você não está buscando diante de Deus em oração, quem sabe aquilo que você está pedindo ao Senhor, você não precisa esperar mais um pouquinho. Não tome decisão precipitada. Espere mais um pouco. Na hora certinha, Deus vai chegar e vai te abençoar. Deus vai chegar com a bênção para a sua vida. Irmão, é melhor Deus chegar e te abençoar do que o profeta chegar e falar e nada acontecer. Espera Deus, espera em Deus. Deus vai te abençoar. Tenha um pouquinho mais de paciência. A tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Não tome decisões precipitadas. E quando Samuel chega, Samuel, no versículo de número 13, vai dizer para ele assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Agiste neciamente. Ou seja, você foi nécio, Saul. Você foi nécio em fazer aquilo que não era para você fazer. Você agiu neciamente. E o que é isso, agir neciamente? Essa palavra nécio quer dizer que ou aquele que não tem aptidão. Ou seja, não tem competência, é incapaz, inepto. Em outras palavras, Saul fez aquilo da qual ele não foi chamado para fazer. Ou seja, ele não tinha o chamado para fazer o que ele fez. Ele não tinha o chamado para oferecer o holocausto diante de Deus. Irmãos, não é porque muitas de nós que somos dirigentes, ou um líder na igreja que tem um chamado que pode fazer qualquer coisa, não. Não é porque somos chamados, somos líderes, né, presbíteros na casa do Senhor, que nós podemos fazer qualquer coisa. Não é assim a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, ela está na direção do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandar nós fazermos. Somente aquilo que Deus mandar nós fazemos. Não é porque eu estou na direção, ali em frente ao trabalho, debaixo da graça de Deus, ali no Cândido Portinari, que eu tenho que fazer tudo. Muito pelo contrário, meus irmãos. Eu aprendi que quem tem que brilhar não sou eu, é o outro. Eu que tenho que fazer o outro brilhar, não eu. Porque eu posso agir neciamente se eu querer fazer tudo que tem dentro da igreja. Aliás, nós não vamos dar conta de fazer tudo, não. Por isso, nós não somos sozinhos. Deus levantou alguém para te ajudar. Deus levantou alguém para colocar a mão na obra junto com você. Nós não somos sozinhos na obra de Deus. E nem queira fazer tudo sozinho. Porque daqui a pouco você vai estar cansado e vai estar entregando aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Porque você vai dizer, eu estou cansado, eu estou fazendo tudo, e não é dessa forma. O apóstolo Paulo disse, cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. Agiste neciamente, Saul. Tu foste nécio nesse negócio. Eu não posso, meus amados irmãos, ainda que Deus nos levanta para separar obreiros
né, na igreja, para nos ajudar, líderes, eu não posso atrapalhar um trabalho da liderança, de forma alguma. Eu tenho que dar liberdade e deixar eles trabalharem. É óbvio, sempre olhando, observando com atenção, mas deixar eles trabalharem. Eu não posso fazer tudo. Esses dias mesmo eu comentava com a minha esposa, né, segunda, terça, é visita na segunda, terça no culto, visita na quarta, quinta no culto, sexta-feira às vezes tem visita, quando não, né, demorando um pouco, mas estamos aqui. Eu falei, não podemos fazer assim. Não podemos fazer assim. Vamos marcar, vamos combinar, vamos ver o dia certo para visitar, porque nós temos também que tirar um dia, pelo menos, da semana, para nós descansarmos. Pelo menos um dia da semana. Aí é trabalho secular, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Samuel disse, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Veja bem, ele não guardou o mandamento, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja o que aconteceu aqui. Ele perdeu a bênção. Ele agiu precipitadamente, sem oração. Por isso eu disse aos irmãos, grave essa palavra, que ele disse, ainda não, ao Senhor não orei. Não deixe de fazer as suas orações, porque Saul perdeu a bênção do reinado. Aqui começou, meus amados, a decadência de Saul. Se nós olharmos o capítulo 14, nós vamos ver que Deus deu vitória para Jonatas, para algum dos povos, mas o que eu quero dizer aqui é por causa de um líder que não está em oração, não está buscando a presença de Deus, não está se entregando para Deus, o povo fica desconfiando dele, o povo perde a confiança, o povo fica com medo, o povo não tem ânimo para fazer a obra, o povo fica sem fé para fazer a obra. Por quê? Porque quem deveria estar na frente do povo está sem oração. E se está sem oração, está sem a direção de Deus. Coisa que nós não podemos estar. Porque o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Algumas coisas aconteceu aqui que nós vamos observar. O que Saul fez? Não teve paciência de esperar. O que Saul fez? Não estava em oração. O que Saul fez? Ele não estava preparado. E todos nós que servimos a Deus, isso não é só para obreiro não, viu, meus amados? Todos nós que servimos a Deus, a partir do momento que tem o chamado com o Senhor, tem que estar preparado. Tem que estar levando uma vida de oração, consagração a Deus. Tem que estar preparado. Olha o versículo de número 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus, que o Senhor te ordenou. Uma coisa que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, é que ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Ninguém. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Ninguém. Todos nós somos chamados, sim, mas se nós não estivermos preparados, o Senhor tira daqui e coloca outro no lugar. Eu disse essa semana lá, eu disse, irmão, se eu não estiver em oração, se eu não estiver preparado diante da igreja, o Senhor me tira e coloca outro. A obra do Senhor é assim, Ele é o dono da obra, é Ele quem faz, é Ele quem opera, não é o homem, não somos nós. Por isso que nós temos que ser como Jesus Cristo disse, né? Humilde e manso. Ele disse, aprendei de mim, que sou humilde e manso, né? Aprendei de mim, que sou humilde de coração, sou humilde e manso. Nós temos que aprender com Jesus, porque quando nós pensamos que somos alguma coisa, meus amados, aí é que nós não somos nada. Aí é que nós não somos nada. Quando nós pensamos, agora eu vou fazer, Deus fala, você não vai fazer. Quando nós falamos, Senhor, eu não vou dar conta de fazer, o Senhor fala, você vai fazer.
Quando nós falamos, Senhor, eu não posso ir, Deus fala, você vai ir. Quando nós falamos, Senhor, eu vou, Deus fala, agora você não vai. Por quê? Porque Ele é o dono da obra e Ele é o dono da sua vida. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Se é para ficar, fica. Se é para ir, vai. Se é para levantar, levanta. Se é para voltar, volta. Se é para prosseguir, prossegue. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está operando na tua vida nessa noite. É Ele quem manda, é Ele que faz. A obra é dEle e você é dEle. A sua vida está nas mãos dEle. Não está nas mãos do homem, entenda isso. A sua vida está nas mãos de Deus. Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. E eu digo mais, viu, meus amados irmãos? Até mesmo na nossa vida, na nossa salvação. Vai eu levar uma vida de qualquer maneira para ver se eu entro no céu. Jesus me deixa de lado, salva um lá fora, coloca no meu lugar, salva, purifica, lava e leva ele para o céu. E eu serei rejeitado. Por quê? Porque aí eu vou escolher uma vida de qualquer maneira. Então não é só para a obra de Deus, é para a nossa vida também, pessoal. É o nosso contato com Deus. Por isso, levar uma vida de oração vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Toda a diferença. Veja bem, olha o versículo de número 15. Então levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que achou com ele ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Olha o versículo 17. E os destruidores. Olha o que a Bíblia diz dos filisteus. Veja bem. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. A Bíblia chama o inimigo de destruidores. Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Nós precisamos ou não precisamos levar uma vida de oração? Até porque tem crente que já esqueceu que nós vivemos num ambiente espiritual. Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Isso aqui é referência aos demônios, os destruidores. Por isso nós precisamos estar preparados, porque os destruidores, irmãos, já estão prontos todo dia para querer atrapalhar a nossa vida. Todos os dias, os destruidores estão preparados para querer atrapalhar a nossa vida. Quem sabe a história aqui de Saul, neste período, neste momento, não seria diferente se ele estivesse levando uma vida de oração. Com certeza seria. Com certeza. Olha só, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Olha o versículo de número 19. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. O inimigo vem, e ele é forte, e ele vem para querer destruir. Mas se nós não estivermos preparados, com as armaduras celestiais, nós não vamos vencer. Isso aqui não é brincadeira, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Isso daqui é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Haja vista que nós estamos vivendo um período hoje de muitos, mas muitos mesmo, brincando com as coisas de Deus. É só olhar na internet, no YouTube afora, só coisas, irmãos, para profanar o crente, profanar a Deus. Por quê? Porque tem muitos que se dizem crentes fazendo coisas, extrapolando, fazendo além daquilo que é para fazer, extrapolando demais, dando mau testemunho. Aí os destruidores vêm e falam, olha lá, não é o crente? Olha lá, não é ele? Olha lá, não é daquela igreja? Né? Olha a vida dele, olha o que ele está fazendo. Os destruidores vêm
vem para apontar, vem para destruir, vem para querer acabar com a vida do cristão. Mas nesta noite, meus amados irmãos, enquanto eu prego esta palavra, eu não tenho dúvidas que Deus, nesta noite, está revestindo a sua vida. Oh, glória, aleluia! Está revestindo de autoridade. Se você pode receber essa palavra, receba, em nome de Jesus, porque ainda que os destruidores vêm, ainda que ele vem, se você estiver em oração, preparado, deixa Deus agir na sua vida, ele não vai encontrar lugar na sua vida. É como disse a palavra do Senhor, ele vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir da sua vida. Porque quando ele chega na sua vida, oh glória, aleluia, ele vê a presença do Senhor. A presença de Jesus é que faz a diferença. Irmãos, por isso que eu digo, deixe-se brilhar neste mundo. Deixe-se brilhar, deixe que o brilho de Cristo apareça. Às vezes você não precisa falar nada, mas a pessoa lá fora vai ver o seu brilho. Vai ver o seu brilho, o inimigo vê o seu brilho, e quando ele vê, ele tem que bater em retirada, em nome de Jesus, porque Deus está na sua vida. Nós lemos aqui o versículo de número 19, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha o versículo de número 20, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Ou seja, toda a ferramenta que era para estar na mão do povo de Deus, estava na mão do inimigo. Toda a ferramenta que era para estar com o povo de Deus, estava na mão do inimigo. Agora eu pergunto para você nesta noite, você ainda conserva as ferramentas que Deus colocou na sua vida? Você ainda conserva as armaduras celestiais que Deus colocou na sua vida? Porque você precisa delas. Será que você ainda conserva ou você já entregou de mão beijada para o inimigo? Você precisa manter as armaduras celestiais que Deus colocou na tua mão. Calçar os seus pés com o evangelho da paz, ter sobre a sua cabeça o capacete da salvação, ter nas suas mãos a espada do Espírito, ter sobre os seus lombos a couraça da justiça, ter sobre os seus braços o escudo da fé. São com essas ferramentas, meus amados irmãos, que você vai vencer o inimigo. Agora, por que que Israel estava com medo? Porque eles não estavam com as ferramentas de Deus nas suas mãos. O crente que está com a ferramenta de Deus não precisa muita coisa. A Bíblia diz que Sansão, com apenas uma queixada de jumento, ele destruiu milhares dos filisteus. Uma queixada. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Oh, aleluia. Se o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, meus amados irmãos, a diferença vai ser grande, a vitória vai ser certa. Oh, glória! Tem alguém com o Espírito Santo de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você tem as armaduras celestiais e a vitória certa em nome de Jesus de Nazaré. Eles entregaram de mão beijada para o inimigo. E agora eles precisavam delas para lutar e não estavam preparados. Tudo isso por quê, irmãos? Porque o líder estava sem oração. Não estava em oração. Não estava preparado. Lembra quando Jesus disse, eu sou o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O líder, ele dá a vida. Ele ora, ele busca, ele consagra, ele apresenta a Deus os membros, o seu liderado, ele apresenta a Deus. Por quê?
porque ele foi chamado para isso e ele sabe que ele não pode de modo algum descuidar. Olha o versículo de número 21. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para o machado, e para consertar as aguilhadas. Ou seja, eles não estavam preparados, a única coisa que eles tinham na mão era a lima. Quem já trabalhou na roça aí, ou quem precisou de lima, sabe o que é, né? Aquela ferramenta de amolar enxada, outros instrumentos, enfim, né? A pessoa vai lá capinar, pega a lima, já anda com a lima no bolso aqui assim, né? Aí tira a lima, passa na enxada para poder capinar. Eu já capinei bastante terreno, viu, irmãos? Então, ó, lima, né? Era a única coisa que Israel tinha, era uma lima. Mas eu disse aos irmãos, se estivesse preparado em oração, poderia ser somente uma lima que ia fazer toda a diferença. Porque eu disse que para Deus não importa quantidade. Não importa. O que importa é uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de comunhão, de elo com Deus em oração. Aleluia, tem irmãos aqui que sabem o que é isso. Tem irmãs aqui que sabem o que é isso. Quando está de joelho dobrado e as lágrimas estão descendo, começa a orar, parece que tem até dificuldade, mas depois começa a surgir palavras, né? Vai surgindo palavras. Quando não, nós vemos que não é nem nós que estamos orando mais, é o Espírito Santo que está colocando palavras na nossa boca. De repente nós já estamos profetizando para nós mesmos, está profetizando para todo mundo ali na oração. Por quê? Porque isso é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lembra quando a sua família não estava na presença de Deus e que você estava lá, Senhor, faz a obra, Senhor, salva, Senhor, muda. O que você estava fazendo? Se preparando em oração. Senhor, salva, Senhor, faz a obra. Hoje seu esposo está na presença de Deus, sua esposa está na presença de Deus, seus filhos estão na presença de Deus. Por quê? Porque você perseverou orando, preparado, buscando a presença de Deus. E eu digo, meus amados irmãos, que os que não estão na presença de Deus, pode continuar em oração, viu? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu que vai fazer, descansa. Ele vai fazer. Talvez você olhe assim e não vê aquele que você está buscando na presença de Deus, mas continua. Busque, Ele vai trazer de volta. Ele é poderoso, aleluia, oh glória, para mudar os cursos, as estações, para mudar tudo. Se for preciso, Deus abala céu, Deus abala terra, se for preciso, para resgatar um parente seu. Se for preciso, Ele faz. Se for preciso, Ele faz. Versículo de número 22. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Ou seja, eles não tinham nenhuma arma para que pudesse lutar contra o inimigo. E nós estamos aqui nesta noite, aprendendo pela palavra de Deus, este detalhe tão importante na vida do cristão, levar uma vida de oração. E levar uma vida de oração, meus amados irmãos, é constante. Veja aqui em Lucas, capítulo de número 18, uma passagem bastante conhecida. Veja bem, todos nós conhecemos essa passagem, mas veja a importância da oração. Capítulo 18, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que orar
é um dever de todo cristão. Orar não é uma obrigação, é um dever. Obrigação é o que Jesus disse no capítulo 16 de Marcos, quando ele disse lá no versículo 15, se não me falha a memória, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome. Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Olha o versículo de número 18. Isso. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso é uma obrigação de todo crente que foi chamado, porque ele disse, ide e pregai. Ide e pregai. É uma determinação do Senhor. Orar é um dever. Você não é obrigado a orar. Porém, se você não orar, você vai levar uma vida de fraqueza, de frieza na presença do Senhor. Por isso que Jesus está dizendo esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só, meus amados irmãos, orar sempre, isso aqui é uma constância. É uma constância que Jesus está dizendo. Por que que muitos dentre nós param de orar? Por que que muitos dentre nós se afastam da presença de Deus? É justamente isso, porque deixa de levar uma vida de oração. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que tem lutas, tem dificuldades, nós sabemos que quanto mais nós oramos, se levanta no mundo espiritual os inimigos para querer atrapalhar a nossa vida. Mas eu tenho certeza absoluta, irmão, sem medo de errar, que aquele que está em oração já teve muitas vitórias de Deus na vida. Já teve muitas, porque quando ora, você está blindado. Você está revestido, oh glória, Deus te deu um revestimento de poder através da sua oração. Quem ora está revestido de poder. Agora a pessoa para de orar, desanima, não cumpre a palavra do Senhor, o dever de orar sempre, para no meio da caminhada. Dias atrás, teve uma família que foi na igreja, a senhora tinha mais de acho que 61 anos, 62 anos, uma coisa assim, com os filhos, e ela disse para mim, pediu oração, que o esposo estava afastado, sumido na realidade, né, tinha sumido, pediu oração, e eu perguntei para ela, onde ela congregava, ela disse que estava afastada. A idade avançada. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu disse, irmã, a vida da senhora, ela me contou tudo. Falei, a vida da senhora está assim porque a senhora deixou de orar e se afastou da presença de Deus. Eu disse, procure uma igreja. Se quiser ficar aqui conosco, nós vamos te ajudar. Mas eu não moro aqui no bairro. Procure uma igreja. Torna a levar uma vida de oração, que Deus vai restituir tudo o que a irmã perdeu. Deus faz isso, meus irmãos. Deus faz isso. Quando o crente toma uma posição na presença do Senhor, volta a orar, volta a colocar uma vida de oração. Ele pode ter perdido tudo. Ele pode ter levado uma vida de miséria, porque leva. Mas quando ele toma uma posição, ele se levanta, ele não aceita, ele passa novamente a ter uma comunhão com Deus e levar uma vida de oração, aos pouquinhos Deus vai mudando a situação dele. Aos poucos Deus vai mudando. Não pensa que às vezes Deus muda de uma vez, não. Aos pouquinhos Deus vai mudando, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai trazendo de volta, Deus vai trazendo tudo aquilo que perdeu. Aos pouquinhos Deus vai mudando. Aí lá na frente a pessoa está glorificando e exaltando a Deus e dando testemunho daquilo que Deus fez na vida da pessoa. Dando testemunho.
Por quê? Porque nós temos que levar uma vida de oração. Agora, só para nós encerrarmos, você já conhece 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo bastante conhecido nosso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, se não me falha a memória, né? Exatamente, meu pastor. Isso, Deus abençoe. Capítulo 5, versículo de número 17, e vamos ler também o 18, em nome de Jesus. Olha aí. Pequeno, né? Versículo pequeno. Orai sem cessar. Olha aí a instrução de Paulo, da palavra de Deus para a nossa vida. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus. Orai sem cessar. Ou seja, nós temos um dever, meus amados, um dever, e esse dever não pode ser esquecido, que é orar a Deus, que é buscar a presença de Deus. Nós vimos que Saul, ele sofreu, ficou com medo, o povo se afastou dele, ficou desesperado, fez coisas erradas que não era para fazer. Por quê? Porque estava levando uma vida sem oração. Ore e agradeça a Deus, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe.